Olá! Nesse vídeo eu vou te explicar como que funciona o painel de administração do WordPress, tá? Então, nós vamos passar em item por item do painel, tá? Entender para que funciona, né, o item e fazer algumas observações também, tá? Observações lógicas aí, relacionadas ao funcionamento desses itens. Então esse vídeo vai ser extremamente importante para te dar uma base, né, do funcionamento aí do painel de gerenciamento do WordPress, para que quando nós entrarmos, né, em assuntos mais aprofundados, mais específicos, né, em relação à criação aí dos projetos, dos sites utilizando o WordPress, você já tenha essa base, né, esse entendimento básico dos itens aí do painel, para você não ficar perdido, tá? Então, no vídeo anterior, eu expliquei como configurar o WordPress localmente, ou seja, no próprio computador, para possibilitar a construção aí do projeto, do site, sem a necessidade inicial de ter uma estrutura de hospedagem e de domínio. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos partir desse ponto, tá? Nós já temos aí o WordPress instalado, né, no nosso computador e vamos dar, né, continuidade. Então, caso você não tenha visto o vídeo anterior, tá? E não saiba como fazer a configuração aí do WordPress para poder acompanhar esse vídeo aqui, eu vou deixar como recomendação, tá? Esse vídeo anterior. Então você pode assistir, tá? Fazer a configuração e voltar para esse vídeo aqui para conseguir acompanhar. Então é isso. Bom, recapitulando, né, para você acessar a tela de administração aí, né, a tela de login, tá, para o painel administrativo do site, né, o link era, né, o link, né, do site, tá, no meu caso aqui, localhost/supersites, né, aí depende do seu caso, né, o nome da pasta aí que você criou, né, e instalou o WordPress, tá, wp-login.php, tá? Você cai nessa tela aqui para acessar o painel administrativo, ou ainda mais fácil, tá? Se você colocar /wp-admin de administrador, tá? Você também cai nessa tela aqui, tá? De login aí para o painel. Então, perfeito, tá? Coloque aí o seu login, né, que você criou no vídeo passado, tá? A sua senha. E acessar, tá? Perfeito, então nós acessamos, né, o painel de administração, né, de gerenciamento do nosso site, tá? Do nosso WordPress. Então vamos compreender, né, como que funciona esse painel, tá? Ou seja, para que serve cada item aqui desse painel, tá? E fazer algumas observações, tá, importantes aí, para te dar uma base, né, boa do WordPress, tá? Que vai facilitar muito aí futuramente, né, quando você for construir os seus projetos, tá? Então vamos lá. Quando eu acesso o painel aqui, o primeiro item, né, exibido para a gente é o item painel início, tá? Esse início aqui, ele entrega para a gente, tá? Uma noção aí básica, tá? Uma noção rápida dos itens, tá? Dos recursos do nosso site. Ou seja, exibe para a gente, tá, um resumo de alguns desses itens aqui, tá? Por exemplo, um bloco aqui de diagnóstico, né? Mostra se tem algum problema aí com o nosso site, tá? Aqui tem um bloco, por exemplo, de posts, né? Referente aos posts, tá? Que tem ligação com esse item que nós vamos ver aqui depois, tá? Aqui tem um bloco de atividade, por exemplo, ou seja, mostra pra gente se teve algum comentário nos artigos aí do blog, tá? Enfim, então esse início aqui, tá? É um resumão aí que facilita, né, a compreensão, tá, do que está acontecendo com o nosso site assim que a gente já acessa o painel, tá? E aqui é interessante, tá, que quando, nós vamos ver mais para frente também, mas quando nós adicionamos recursos aqui a mais no WordPress, pode ser que esse recurso também coloque um bloco aqui pra gente, tá? Por exemplo, imagine aí que nós instalemos um recurso
de métricas, né? A gente quer analisar os acessos do site. Pode ser que esse recurso coloque aqui para a gente um resumão, né, na tela inicial já das métricas do site, tá? Dos acessos. Para que, né, quando nós acessamos o site, tá, nós já possamos ver aí o que está acontecendo de forma resumida, tá? Bem simplificado. Subindo aqui um pouco também opções de tela, tá? Você pode personalizar um pouco, tá? Se eu quiser tirar esse bem-vindo, por exemplo, eu desmarco, tá? Esse bloco sai. Se eu quiser, por exemplo, ocultar o rascunho rápido ali, tá? Eu desmarco aqui, tá vendo? O bloco some, tá? Então, tem como você personalizar também o que você quer que seja exibido nessa tela inicial, tá? Prosseguindo aqui, segundo item, tá? Painel atualizações. Esse item de atualizações é um item, tá? Que facilita as atualizações, né, dos recursos do nosso site, tá? Do WordPress. Então ele vai exibir para a gente, tá? Possíveis atualizações aí de plugins, por exemplo, né? Temas, tá? E até do próprio sistema do WordPress, tá? Permitindo que nós saibamos, né, quais recursos, tá? Tem atualizações disponíveis, né? De forma simplificada, né? Porque imagine que nós tivéssemos que fazer isso manualmente, né? Procurar item por item do nosso site para ver se tem atualização. A gente gastaria bastante tempo, né? Então esse recurso ele entrega para a gente de forma facilitada, né? Mostra o que existe de atualização, ou seja, gera uma produtividade para a gente, né? Nesse ponto. E além disso, ele possibilita também que nós façamos as atualizações aqui de forma simplificada, tá? Então, quando tem uma instalação aqui, né, pendente, tá? Uma atualização pendente, eu quero fazer essa atualização, eu simplesmente clico em um botão aqui, tá? Atualizar. E essa atualização é feita de forma simplificada, tá? Automaticamente aqui pra gente. Então é isso, tá? Atualizações aqui é um item que facilita, né? Que gerencia as atualizações dos recursos do site pra gente. Prosseguindo aqui, tá? Item posts. Quando surgiu, tá? Quando criaram o sistema aí do WordPress, ele inicialmente foi pensado para ser um sistema voltado para sites do tipo blog, tá? Ou seja, sites em que as pessoas podem publicar artigos, né? Notícias, tá? Criar posts, né? Obviamente, né? O WordPress foi se atualizando e hoje em dia é um sistema muito mais robusto, né? Hoje em dia com o WordPress nós conseguimos aí criar variados, né? Diversos tipos de sistemas, né? De sites, né? Por exemplo, sites institucionais, né? Lojas virtuais, né? E outros tipos de sites também, tá? Mas, tá? Inicialmente ele foi pensado para ser um sistema voltado, né? Para sites do tipo blog, tá? E o motor, né, do WordPress, tá? A arquitetura dele é muito forte nesse quesito, tá? De sites que contém, né, um blog. Então, tá? Tem essa seção aqui de posts que gerencia esses artigos, tá? E essa seção aqui, esse item, permite que a gente adicione uma nova publicação, um novo post, tá? E aqui quando nós instalamos o WordPress, né, ele já cria automaticamente aqui uma publicação de exemplo para a gente, tá? Esse Olá Mundo aqui. Aqui ele nos entrega algumas opções básicas, né? Por exemplo, editar as publicações, tá? Apagar as publicações, né? E aqui algumas ações também que a gente pode fazer, né? Em massa, né? Ou seja, com vários posts de uma vez aqui, né? Poderia selecionar aqui se eu tivesse vários, né? Vim aqui, editar, mover para lixeira, enfim, tá? Então, opções básicas aqui para as publicações. E aqui nós temos também a opção, tá, de categorias. Tá? E o que seriam as categorias? Categorias é uma forma da gente organizar, tá, os tipos, as publicações, aí, os artigos por tipo. Então vamos imaginar assim, tá, que a gente vai criar aqui um site, um blog para o nicho, né, para a área de viagens, por exemplo. Então, em viagens, nós poderíamos organizar, né, as notícias, as nossas publicações por países, por exemplo, né? Poderia ter a categoria Brasil, a categoria Inglaterra, por exemplo, né? A categoria Estados Unidos, enfim, por países. Ou, por exemplo, por continentes, né? Poderia ter a categoria América do Sul, tá? Categoria Europa, categoria África, enfim.
E conforme, né, eu fosse fazendo as publicações, eu iria categorizando elas, colocando elas de acordo com a categoria, né, que ela fosse, tá? Ou, por exemplo, imagine, vamos pegar um outro exemplo. Imagine que a gente tivesse um site, né, um negócio, um blog voltado para a área de receitas, por exemplo. Poderíamos ter categoria sobremesas, né, a categoria massas e outros tipos aí de categorias, né, de receitas, tá? E conforme o tipo, né, do artigo que nós criássemos, nós poderíamos escolher a categoria que ele pertence, tá? Isso facilitaria depois, tá? Quando os usuários do site, e a gente vai conseguir ver isso na prática, tá? Mais pra frente, mas adiantando, isso facilitaria quando os usuários do site acessassem o site, tá? E quisessem saber sobre um assunto específico, tá? A gente poderia ter um menuzinho ali no site com as categorias. Bom, categoria América do Sul, categoria Europa, categoria África, Ásia, e a pessoa escolheria sobre qual, por exemplo, continente ela quer saber ali, e apareceria os artigos apenas, tá, daquele continente, né, ou, enfim, do nicho do seu negócio aí, tá? Então é isso, categoria para organizar aí o conteúdo, tá? Tags também é um tipo de categorização, tá, mas é mais específico. Enquanto em categorias, por exemplo, a gente poderia ter os países, né, Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, tal, como eu exemplifiquei, nas tags nós poderíamos ter, por exemplo, praias do Brasil, tá? Comidas típicas do Nordeste, por exemplo, tá? Ou seja, seriam termos mais específicos. Então, quem quisesse saber sobre algo bem específico, um termo específico, poderia fazer essa seleção por tags, tá? Ao invés de categorias dentro do site. Então é isso, tá? Então note que as publicações aqui, né, tem uma estrutura bem forte no WordPress, né? Possibilita que a gente crie as publicações e já faça essa organização também, né, dessas notícias, tá? Dessas publicações, desses artigos. Para a gente ver isso, tá? Na prática, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos criar então uma publicação, tá? Então vou vir aqui. Poderia vir aqui, né, adicionar novo, ou aqui, tá? Adicionar novo. Aí vai cair no mesmo lugar, tá? Então fica a seu critério. Vou vir aqui, adicionar novo. E quando eu seleciono para adicionar uma nova publicação, é aberto para mim, tá? O WordPress me entrega uma tela, tá? Específica, para eu conseguir estruturar, tá? Criar de fato aí a publicação, tá? Ou seja, aqui está dizendo, ó, é um editor, né? Justamente para eu poder editar, criar essa publicação, né? Colocar o conteúdo dentro. Então, vou fechar aqui, tá? E aqui pede pra gente, né, o título da publicação, tá? Então, como exemplo aqui, eu vou colocar, tá? Por exemplo, suponha as melhores praias do Brasil, tá? Suponho que eu vou falar aqui sobre as praias. Então, esse aqui é o título. E aqui vem o corpo, de fato, tá? O texto aí da minha publicação, tá? Que é o que a pessoa vai ler, né? E aqui é bem interessante que o WordPress nos entrega também algumas estruturas aqui, alguns blocos, tá? Pré-prontos para a gente utilizar, ó. Clicar nesse mais aqui. Então a gente pode escolher a formatação aqui de parágrafo, por exemplo, tá? A gente pode escolher uma lista aqui, por exemplo, tá? Enfim, várias estruturas aqui para a gente criar aí a nossa publicação de fato, tá? Então, por exemplo, vou colocar um texto aqui. Essas são as melhores praias do Brasil, por exemplo, tá? Poderia vir aqui depois, né, na publicação, eu quero uma imagem, por exemplo, tá? Então, vou vir aqui em imagem, enviar, tá? Enviar aqui eu vou fazer o quê? Vou enviar uma imagem do meu computador, né, obviamente, aqui para dentro do nosso site, tá? Do WordPress. Escolhi uma imagem aqui, tá? Essa aqui, por exemplo, abrir. Então, ó, inseri uma imagem, tá? Dentro da publicação. Poderia vir aqui, ó, eu quero agora, por exemplo, uma lista aqui, tá? Uma lista. Bom, praia 1, tá? Praia 2, praia 3, enfim, tá? Então aqui nós criamos a publicação de fato. E aqui são algumas, tá, opções de características, tá? Estrutural mesmo, das nossas publicações, tá? Então, vou vir aqui em Post, ó. Então aqui nós temos, por exemplo, a opção de visibilidade. Essa publicação pode ser pública, ou seja, todo mundo pode ver.
Pode ser privada, ou seja, só os administradores do site poderiam ver, tá? Ou poderia ser uma publicação protegida por senha, né? Só quem tem senha, tá? Poderia ler essa publicação. Aqui eu tenho a opção também, por exemplo, de publicar imediatamente, ou seja, quando eu clicar aqui em publicar, ou escolher uma data específica para essa publicação ser publicada automaticamente nessa data, tá? Opção de link aqui, né, URL. E vindo aqui para baixo um pouco, tem a opção também de categorias, tá? Que é justamente, como eu havia comentado, onde a gente insere, né, essa publicação dentro de uma categoria, né? E aqui tem a opção também interessante, tá? Adicionar categoria aqui mesmo, né, dentro da própria página de post aqui de publicação, tá? Poderia vir aqui então, adicionar nova categoria, suponha que vai ser categoria aí Brasil, tá? Vou colocar por país, então Brasil. Brasil, adicionar nova categoria. Então, selecionei aqui ó, Brasil, tá? Ó, selecionei Brasil. Então, estou dizendo o quê? Que essa publicação que eu criei vai ficar dentro da categoria Brasil. Assim, todas as pessoas que entrarem no meu site, forem no meu blog e clicarem na categoria Brasil, vão listar, tá, essa publicação aqui. Aqui poderia colocar uma tag também, como eu expliquei, né? Categorizar de forma mais específica ainda, tá? Aqui tem a opção de imagem destacada, tá? Que é o quê? É uma imagem, a gente vai ver depois isso aí visualmente, mas é uma imagem da capa. Ou seja, uma imagem que aparece antes da gente acessar a categoria, tá? Aparece na capa dela. Vou vir aqui, tá? Vou definir, vou pegar uma imagem da própria biblioteca, essa imagem que a gente enviou agora, tá? Vou pegar essa aqui mesmo, só como exemplo, tá? A mesma imagem. Coloquei na capa pra gente ver. E aqui tem um resumo também, tá? Que aparece na capa da publicação. Poderia colocar também, conheça as melhores praias do Brasil. Tá? Então aqui, ó, questões estruturais, tá? De característica mesmo da publicação, enquanto aqui nós escrevemos de fato a publicação, né? O artigo. Vou vir aqui em publicar, tá? Pra gente ver isso na prática, funcionando. Publicar. Vou voltar aqui para o WordPress. Então agora na listagem, ó, nós temos, né, duas publicações. E se nós viermos aqui em categorias, ó, nós já criamos pela própria página do post lá, ó, categoria Brasil, tá? Mas nós poderíamos criar as categorias por aqui também, tá? Diretamente nesse item. Vou colocar, por exemplo, Inglaterra, por exemplo, tá? Um outro país. Esse slug aqui seria o link, tá? A URL aqui da categoria. Se você deixar em branco aqui, ele vai criar automaticamente a partir do nome aqui, tá? Então vou deixar em branco, adicionar nova categoria. Então, agora nós temos a categoria Brasil e categoria Inglaterra, né? Poderia vir aqui também e colocar um outro país, por exemplo, categoria Espanha, por exemplo, tá? Adicionar nova categoria. E aqui é interessante também que nós podemos criar subcategorias, tá? Então imagine assim, eu tenho o país Brasil. Dentro do Brasil, eu quero dividir por estado, por exemplo. Então poderia ter São Paulo, por exemplo, e dizer que a categoria ascendente, a categoria pai, seria Brasil, tá? Ou seja, vou colocar uma subcategoria chamada São Paulo dentro da categoria Brasil, ó. Então, ó, Brasil, São Paulo dentro. Então, se eu escrevesse um artigo aí específico sobre São Paulo, eu poderia dizer o quê? Tá na categoria Brasil e mais especificamente ainda tá na categoria São Paulo, para especificar mais, organizar ainda mais o meu conteúdo, tá? Aqui só como exemplo, vamos colocar uma tag, tá? A tag vai ser praias do Brasil, por exemplo, tá? Adicionar nova tag, tá? Praias do Brasil. Bem específico, né? Vou vir aqui novamente em todos os posts, todas as publicações. Se eu clicar aqui em editar, vai abrir a publicação que nós criamos, tá? Ó, completa. Mas vou voltar aqui, tem uma opção aqui, ó, que é edição rápido, tá? É uma edição resumida, tá? Então, vou selecionar aqui, colocar aqui em tags, tá?
Ó, coloquei PRA, né? Já sugeriu praias do Brasil, tá? Vou colocar essa tag aqui. Então agora nós temos categorizado em Brasil, né? E temos a tag também, tá? Praias do Brasil. Então eu vou atualizar aqui. Perfeito. Eu vou vir aqui agora na parte que o usuário vê mesmo do nosso site, tá? Onde o usuário acessa, tá? E vou atualizar aqui essa página. Então, quando eu atualizo aqui, aparece o quê? Aparece a nova publicação, né? Que nós criamos aqui no nosso site, tá? Ó. Então, as melhores praias do Brasil, título. Aqui a capa, tá? Que eu havia dito, né? Aqui o resumo, ó. Conheça as melhores praias do Brasil, tá? E aqui vai aparecendo o quê? As outras publicações, tá? Então, se nós criarmos um outro artigo aqui, uma nova publicação, vai aparecer aqui nessa lista também, tá? Então seria uma tela aí de listagem, né, das publicações, tá? E como eu havia dito, nós poderíamos colocar nessa página aqui um menuzinho, né, com as categorias, tá? Para filtrar, por exemplo, categoria Brasil, né, categoria Inglaterra, né, que nós criamos, Espanha, tá? E quando o usuário acessasse essa página, ele poderia pensar, opa, quero ver coisas sobre artigos sobre o Brasil. Clicaria em Brasil e seria exibido somente os artigos, né, categorizados referentes ao Brasil, tá? Então é isso. Vamos voltar aqui na tela de administração. Para fixar bem, vamos criar aqui um novo, tá? Uma nova publicação, mais uma. Vamos colocar, por exemplo, conheça a cultura da Inglaterra, por exemplo, tá? Então aqui teria o texto, né? Poderia colocar um texto aqui, tá? Montar aqui o nosso artigo, tá? E aqui, ó, poderíamos colocar o quê? Então, essa categoria aqui é referente, né? Essa postagem é referente à categoria Inglaterra, tá? Publicar. Vamos voltar aqui. E temos aqui, ó, uma nova publicação, tá? Na lista. Se eu voltar aqui no site e atualizar, né? Temos aqui, ó, novo aqui, ó. Então, ó, vai listando pra gente, tá? E poderíamos vir aqui, supondo, né, que tivéssemos colocado o menu aqui, opa, vou escolher agora Inglaterra. Então a do Brasil sumiria, obviamente, né, e mostraria apenas as postagens referentes à categoria aqui, Inglaterra, tá? Perfeito, então voltando aqui no painel do WordPress. Então nós entendemos aqui as opções de publicações, né, de posts, vamos para mídia então, tá? Então mídia é referente a todas as mídias. E o que é uma mídia? Mídia pode ser uma imagem, um áudio, um vídeo, tá? Um documento, por exemplo, um PDF, que nós enviamos aqui para o nosso site, tá? Para o WordPress. Então, o WordPress armazena, tá? Essas mídias que nós usamos para montar o nosso site, né? Aqui nessa parte, tá? Biblioteca. E aqui nós podemos também, tá? Por exemplo, excluir uma imagem, né? Podemos adicionar imagens por aqui, tá? Na galeria. Poderia vir aqui, ó, adicionar novo, enviar uma nova imagem, um outro tipo de mídia, né? Eu estou dizendo imagem porque geralmente, né, é o principal tipo, né? Mas poderia ser um vídeo, tá? Um PDF, enfim. Então eu viria aqui, selecionar arquivos, né? Poderia enviar do meu computador aqui para a biblioteca, tá? E quando eu fosse utilizar no site, né, escolheria selecionar da biblioteca de mídia para escolher a imagem daqui, tá? Então é isso, tá? A parte de mídia aqui é a nossa biblioteca aí das mídias, tá? Que a gente enviou aqui para dentro do nosso site, né? Do WordPress. Prosseguindo aqui, páginas, tá? O que seriam páginas? Páginas são as divisões, né? Ou seja, as seções aí do nosso site em que nós entregamos uma descrição, um texto, né, para o usuário. Então, por exemplo, imagine que eu tenho um site, né, de uma empresa, por exemplo, institucional. Poderia ter a página inicial, por exemplo, né, falando sobre algumas coisas da empresa. Poderia ter uma página de contato, certo, da empresa. Poderia ter a página a empresa mesmo, né, empresa, né, especificando mais sobre a empresa. Enfim, essas são as páginas, tá? Ou seja, pense em algo mais estático aí, tá? Enquanto publicações, né, artigos,
é algo mais dinâmico, né, em que geralmente as pessoas aí interagem, né, escrevem comentários. As páginas, né, elas geralmente entregam alguma coisa estática, um texto, uma descrição, né, mas para o usuário visualizar mesmo, né, a apresentação. E também, né, as publicações, tá, elas geralmente estão dentro de uma página, né, geralmente a gente tem uma página blog, por exemplo, que contém, né, as publicações, né, os artigos, tá? Como, por exemplo, né, essa página aqui que nós estamos vendo, né? Nós temos uma página aqui, dentro dessa página está exibindo para a gente os artigos, né, que nós escrevemos ali nos posts, tá? Então, para exemplificar também, tá? Vamos vir aqui, adicionar nova para a gente criar uma página. Vamos supor que a gente quer uma página aqui, empresa, tá? Repare aqui, ó, que para fazer a criação da página também, assim como na opção de publicação lá de blog, o WordPress nos entrega uma estrutura também, para a gente poder justamente escrever o conteúdo dessa página, né? Então, página empresa, tá? Então, poderia colocar um texto aqui sobre a empresa, né? Sobre a empresa, tá? O texto aqui da empresa, né? Poderia colocar, por exemplo, uma imagem da empresa, né? Ou uma listagem, né, de imagem, uma galeria, né? Vou pegar uma imagem aqui como exemplo. Então, vamos pegar essa aqui que nós enviamos mesmo para a biblioteca, tá? Para facilitar. Então, selecionei essa imagem da biblioteca. Enfim, tá? Escreveria o texto aqui sobre a empresa, né? Publicar, publicar. Vamos voltar aqui para o painel do WordPress, tá? E tá aqui, ó, já temos uma página, a empresa aqui criada, tá? Uma observação aqui, vamos voltar aqui no site. Deixa eu atualizar aqui. Já apareceu, ó. Então, já criou pra gente aqui no menu do site, automaticamente já colocou a página de empresa que nós criamos, tá vendo? Então, olha a diferença, ó. As publicações, elas ficam em uma única página, certo? Algo mais dinâmico, né? As páginas, elas geralmente ficam no menu, né? Algo mais estático. Se eu clicar em empresa, então, vai acontecer o quê? Vai mostrar pra gente o conteúdo que nós escrevemos, né? Sobre a empresa, tá, ó. Então, as páginas são essas subdivisões, né, das apresentações aí, né, do nosso site, tá? Páginas. Próximo item aqui, comentários, né? O que seriam esses comentários aqui? Comentários, tá? Seriam os comentários que as pessoas fazem, né, as interações que elas fazem nas nossas publicações aqui nos posts, tá? Então, esse item aqui gerencia justamente os comentários, tá? Então, voltando aqui no site, tá? Para facilitar. Vou vir aqui na inicial, que tem as publicações. Vou vir aqui, por exemplo, nessa publicação. Tá vendo que tem aqui, ó, deixa um comentário? Então, quando alguém vem aqui, um usuário interage, né? Coloca um comentário, ele vem para cá, tá? Para poder ser gerenciado, né? E aí você pode rejeitar o comentário, tá? Você pode responder esse comentário, né? Interagir de volta, pode editar o comentário, né? Apagar o comentário, enfim, tá? Então, esse tópico aqui é para gerenciar os comentários, tá? Próximo item aqui, tá? Esse item aqui é muito importante, tá? Extremamente importante. Aparência. Essa parte aqui de aparência, tá? É responsável pela parte visual, de fato, do nosso site, tá? E quando eu falo visual, tá? Eu estou falando tanto da estrutura, tá? Por exemplo, é um tema voltado para blog, por exemplo. Então, vai ter uma página de blog, tá? Que vai listar as publicações, tá? É um tema voltado para site. Opa, então a estrutura dele já é pensada para site, né? Das páginas, né? Por exemplo, a empresa, tá? Home, enfim. Então, pensando estruturalmente, tá? Como é construído aí o nosso site e também pensando na parte visual de fato, no design, tá? Por exemplo, nos padrões aí, né? Do tipo de fonte, das cores, tá? Aqui por padrão, né? O WordPress aqui, na instalação, entregou esse tema aqui pra gente, tá? Ó, é o tema que nós estamos usando. E nesse tema aqui, ó, vou vir na inicial, pode ver que tem o mesmo padrão, tá? Ó, ou seja, tá vendo? O tipo, visualmente falando, né? O estilo da fonte, tá? As cores. E aqui na estrutura, tá? Esse tema já entrega pra gente o que? As publicações, né? Aqui na página inicial, tá? É um tema aparentemente aí mais voltado para blog mesmo, tá? Mas
eu poderia vir aqui, tá? E aqui nós temos 3 temas por padrão instalado, tá? Mas poderia vir aqui e adicionar um novo tema, tá? Ou seja, eu quero utilizar um outro tema, tá? E aqui o WordPress lista pra gente aqui uma biblioteca, tá? Com muitos temas, ó, pra gente poder escolher, tá? Então, ó, poderia escolher aqui um tema, tá? Como exemplo, eu vou pegar esse neve aqui, tá? Então, eu vou fazer a instalação, ou seja, vou baixar ele dentro aqui do meu site, né? Do meu WordPress, tá? Então, tá instalando. E depois que eu instalei, né, eu vou ativar, ou seja, eu vou querer utilizar, tá, esse tema no meu site. Perfeito, ó, então eu já ativei, tá, o tema neve, já estou utilizando ele para o meu site, tá? E se eu voltar aqui, ó, no visual mesmo do site, né, onde os usuários veem, e atualizar, ó, já mudou, tá vendo? A estrutura, né? Já tá pegando daquele tema neve. Pode ver que os artigos aqui eles já estão listados aqui um do lado do outro, né? Não mais um embaixo do outro. Então, vou voltar aqui no painel, né, nos temas. Vou vir aqui em temas, tá, de novo, para a gente ver. Ó. Então, ó, nota que ó, a gente está utilizando agora o tema neve. Tá? Esses aqui estão instalados, mas estão desabilitados. Tá? Se eu quisesse trocar, eu viria aqui, né, ó, ativar. Eu estaria utilizando esse aqui que eu ativei agora, e não mais o neve. Tá? Então, vou voltar aqui para o neve. Aqui é interessante, tá? Se você tem muitos temas aqui e você não está utilizando, tá? Talvez não seja tão interessante deixar eles instalados aqui, né? Poderia vir aqui, ó, informações do tema, tá? Não estou utilizando, vou excluir esse tema, tá? Então deixaria aqui só o que eu estou instalado, que eu estou utilizando, de fato, tá? Então, quando eu instalei aqui e ativei esse tema neve, você percebe que algumas opções aqui da aparência, né, elas mudaram, tá? Só para você ter ideia, vou voltar nesse tema aqui anterior, ó, ativar ele. Ó, percebe que algumas opções aqui sumiram, né? Ó, ficou só 2, temas e editor. Agora vou voltar aqui para o neve. Ó, apareceu personalizar, tá? E outras opções aqui, né? Então essas opções de aparência aqui, elas podem mudar, tá? Conforme o tema, tá? Porque o tema é algo muito específico, tá? Depende do desenvolvedor, de quem construiu o tema. Então, quando nós ativamos aqui, escolhemos um tema, pode ser que apareçam outras opções aqui dentro do menu aqui, para a gente poder fazer as alterações, aí, as configurações específicas, tá? De acordo com a estrutura desse tema, tá? Então, esses itens aqui, tá? Podem ser aí modificados, né, de acordo com o tema que nós ativamos, tá? Esse neve aqui, por exemplo, ó, adiciona aqui um personalizar, né? Vamos acessar aqui, ó. Então, ó, esse tema permite que nós façamos aqui algumas alterações, né, ó, com facilidade, né? Ó. Então, podemos alterar o cabeçalho aqui, ó, do tema, tá? Pelo personalizar. Ele nos entrega também, vamos voltar aqui, ó, opção de alterar o rodapé, ou seja, a parte de baixo aqui do site, né, com facilidade, tá? Então, essas características aí, tá, de personalização vai de tema para tema, tá? Daí, basta você, né, escolher um tema aí, tá, ativar ele e verificar as possibilidades que ele entrega aqui, tá, para personalizar, tá? O que ele vai te entregar. Esse tema aqui, tá? Ele tem uma opção aqui, opções do neve, né? Bem específico dele. Vamos ver aqui, vamos acessar. Aqui tem um ponto muito interessante, tá? Que alguns temas, tá? Eles entregam pra gente, tá? Não são todos, tá? Mas alguns têm isso. E fica como dica rápida aí para você, tá? Uma dica bem interessante, tá? Um hackzinho aí. Esse tema aqui entrega pra gente, ó, modelos de sites, pelo que eu estou vendo aqui. O que seriam esses modelos de sites? Bom, eu já disse que o tema é o quê? É a estrutura, né, o estilo do site ali e também o design, né? Por exemplo, o tipo de fonte, as cores. Mas tem alguns temas também que eles já entregam pra gente um site pré-configurado, ou seja, demonstração de um site, do conteúdo mesmo. Então, só para você entender, eu vou vir aqui, ó, modelos de sites. Aqui ele está pedindo para instalar, né, alguns recursos para poder funcionar essa opção de modelos, então eu vou instalar e ativar, tá?
E perfeito, ó, instalou e ativou ali, tá? E olha que interessante, ó. Ele está mostrando para a gente aqui algumas opções de sites já pré-configurados, né? Que funcionam a partir desse tema, né? Neve, que nós instalamos aqui como exemplo, tá? Então poderia vir aqui, tá? Nessas opções aqui, né? Nessa galeria de opções. Vou pegar, por exemplo, essa primeira opção aqui, tá? Então vou vir aqui em Import. Vou vir aqui, ó, embaixo em Import de novo. E o que está acontecendo aqui? Está sendo baixado aqui justamente, tá? Esse site aqui, essa demonstração de site para dentro aqui do nosso WordPress, tá? Ou seja, além de entregar para a gente a parte, para a gente conseguir construir ali em cima da estrutura desse tema, entregar o padrão de design ali, né, de cores, de fontes, o tema já está entregando para a gente um site aqui, um modelo pré-construído. E a partir disso, né, a gente pode alterar esse modelo, tá? Conforme as nossas necessidades, né? E basicamente já tem aí um site, né, pré-configurado, tá? Então, ó, já importou aqui, já instalou o que precisa, né? Vou fechar aqui. Agora, se eu voltar aqui, tá, no visual do nosso site, né, onde o usuário vê, eu vou atualizar aqui. Olha o que vai acontecer. Olha só, já exibiu pra gente aqui, tá, o site, né, que nós baixamos aqui pré-configurado, tá? Tá utilizando o tema Neve, né? E utilizando esse site aqui, esse modelo, né, do tema Neve, tá? Olha só. Vou voltar aqui pro painel, então, para você ter uma ideia, ó. Se eu voltar aqui em páginas, olha o que aconteceu, ó. Essa importação já construiu pra gente, já entregou, né, já trouxe aqui algumas páginas, ó, pré-configuradas, né, que estão aqui, ó, em relação à demonstração, né, que nós baixamos desse tema, tá? Nós poderíamos, então, vir aqui, por exemplo, vamos escolher aqui a página About aqui, né, sobre, tá? Então, ao invés de About, poderia colocar sobre mesmo, né? Aqui. Sobre, tá? Sobre. Aqui, nossa história, tá? Por exemplo. Vou vir aqui e vou atualizar para a gente ver isso aqui na prática. Atualizou aqui, vou voltar para o painel do WordPress, tá? Então nós atualizamos aqui essa página About, né, que nós tínhamos, agora virou sobre, né? Mudamos o nome dela, tá? Então vou vir aqui para o site, tá? Então tínhamos aqui a página About, né? Se eu atualizar aqui agora, ó, virou sobre, nós alteramos, ó, sobre nossa história que nós colocamos, tá? Então, olha só, nós importamos aqui, podemos importar, né, quando o tema, obviamente, entrega pra gente essa opção, importar um modelo de site pré-configurado, né, a partir do tema, e alterar esse modelo conforme a nossa necessidade. Então, prosseguindo, tá? Vou voltar aqui para o painel do WordPress. Vim aqui em aparência, tá? Tem uma questão aqui importante também. Alguns temas também, tá? Acredito que nesse ponto a maioria dos temas, tá? Entrega pra gente aqui, tá? A opção de menu, tá? Temas aí mais voltados geralmente para site mesmo, tá? Site que pode ter um blog dentro, tá? Então, temas aí voltados para site, né, institucionais que pode ou não conter um blog dentro, entrega pra gente essa opção de menu, tá? Que é justamente esses itens aqui de menu, tá? Então, nós podemos modificar esse menu, ó, que mostra as páginas existentes, tá? As publicações também, tá? Que nós criamos, ó. Publicações. Podemos inserir um link personalizado, tá? Para um outro site, por exemplo, vou colocar o link aqui, tá? E adicionar o menu. Então, só por teste aqui, tá? Vamos supor que eu quero colocar uma publicação mesmo, tá? Só para exemplificar. No menu, tá? Então, vou colocar essa publicação aqui. Conheça a cultura, né? Da Inglaterra. Adicionar ao menu. Suponha que eu quero colocar esse item aqui, ao invés de ficar aqui, tá na listagem principal, eu quero colocar esse item aqui dentro, né, como subitem de news aqui, tá, de novidades. Vou salvar aqui o menu, tá, só como exemplo. Se eu atualizar aqui no site, o que vai acontecer? Ó, dentro de news, tá aqui, ó, conheça a cultura da Inglaterra. Então esse menus aqui,
ele possibilita que nós alteremos, né, os menus aqui do site, tá? E se tiver um menu aqui também no rodapé ou em outra parte do site, provavelmente aqui em menus teria a opção aqui, tá, de outros menus. A gente poderia selecionar qual menu a gente quer alterar e mostraria aqui as opções, né, para a gente colocar os itens, tá, ou remover. Vamos fazer o seguinte aqui, ó, nesse news aqui, tá mostrando aqui o rótulo, né, que é o título. Ao invés de news, vamos colocar novidades, tá? Novidades. Aqui, ó, vamos alterar para contato, tá? E só para exemplificar, vamos colocar a página que nós criamos empresa aqui dentro do menu também. Eu vou querer colocar essa página aqui logo depois da principal, da home, tá? Vou salvar o menu. Vou voltar aqui para o site, tá? Quando eu atualizo aqui o site, o que acontece? Ó? O item empresa que nós adicionamos já aparece aqui, tá vendo? Ó, novidades agora, né? Contato. Enfim, então esse item de menu, né, permite que nós alteremos, tá, os menus aí do site. Prosseguindo, outro tópico extremamente importante, tá? Tanto quanto a opção aí de aparência, né, dos temas, tá? Plugins. Então, o que é um plugin? Um plugin, tá? Basicamente, aí é um recurso adicional que nós podemos instalar para o nosso site, tá? Então, pode ser tanto um recurso que adiciona alguma função, alguma funcionalidade para o nosso site. Por exemplo, imagine que você gostaria de ter um botão aí do WhatsApp, por exemplo, né? No seu site. Então, você poderia instalar um recurso, um plugin adicional, para você configurar, tá, um botão do WhatsApp no seu site. Imagine que você gostaria de analisar as métricas aí de acesso, por exemplo, do seu site. Você poderia, então, adicionar um recurso, aí, um plugin, que permitiria você configurar, então, uma ferramenta, tá, para analisar essas métricas. Então, um plugin, tá, permite que você adicione recursos adicionais para o seu site, ou também recursos que podem modificar até a estrutura do seu site. Por exemplo, imagine que você quer usar o WordPress, mas quer construir uma loja virtual com o WordPress, por exemplo. Então você poderia instalar um plugin aqui que modifica, né, o WordPress para ele ficar com uma estrutura, tá, para uma loja virtual, né, e você configurar o site a partir disso, tá? Então é isso, tá? Resumindo, plugins, tá? Recursos adicionais aí que você pode instalar, tá, no seu projeto, no seu site. Para exemplificar, vou vir aqui, tá, adicionar um novo. Eu tinha dito, por exemplo, tá, um botão do WhatsApp. Vamos fazer isso, tá? Então vou vir aqui, colocar aqui o WhatsApp, por exemplo, tá? Eu quero ter um botão aí para quem acessar o meu site, né, ter a opção de clicar nele, ser redirecionado para o WhatsApp, né? Gerar um atendimento aí personalizado. Então quando eu digito aqui o WhatsApp na busca, né, de recursos aqui de plugins adicionais, é exibido para a gente algumas opções, né? Aqui é importante, tá? Sempre verifique se tem bastante gente utilizando, tá? Se tem bastante instalação aí ativa. Verifique também se a nota é boa, tá? Se é uma nota boa. Verifica, né, se o plugin está sendo atualizado, tá? Estão mantendo ele atualizado. E se também é compatível, né, com a versão aí do WordPress que você está utilizando, tá? Isso aqui é importante verificar. Eu vou escolher esse primeiro mesmo, tá? Tem bastante instalação ativa, uma nota boa, tá? Sendo atualizado, é compatível, então eu vou instalar ele. Perfeito, então já instalei, ou seja, já baixei esse recurso para dentro do meu site, do meu WordPress, mas eu ainda não estou utilizando, né? Eu preciso ativar então para começar a utilizar. Perfeito, e quando eu ativei aqui, aconteceu o quê? Apareceu um novo item aqui, né, nos tópicos aqui no menu principal do WordPress, que é justamente o menu, né, para configurar esse recurso, esse plugin que eu adicionei, tá? Então eu poderia vir aqui, ó, e configurar aqui justamente, né, esse plugin aí de WhatsApp, tá, que eu acabei de instalar. Ó. Então aqui ele tem algumas opções aqui, tá? Então ele descreve aqui para que serve a opção, né? Para a gente poder configurar. Aqui, por exemplo, pedindo ó, o telefone, tá? E obviamente, né,
dependendo do plugin aqui, vai exibir opções diferentes, né? Depende do plugin, tá? Mas geralmente, né, ou o plugin entrega um tutorial aí, uma descrição para que serve cada opção, tá? Ou é bem intuitivo, né? Ele explica aqui, tá vendo? Ó, imagem, mensagem, telefone, para que serve a opção. Ou, tá, às vezes, basta você testar também a opção, né? E ver para que ela serve, tá? Mas isso aí geralmente é algo bem intuitivo, tá? Então eu vou escolher aqui telefone Brasil, tá? Vou colocar qualquer número aqui só para exemplificar, tá? Aqui não vou mexer em nada, tá? Deixa assim mesmo. Salvar alterações. Então se eu voltar aqui no site e atualizar, o que vai acontecer? Ó, vamos ver. Ó, já apareceu aqui então, tá? Um botão do WhatsApp, né? Que é o recurso, o plugin, né, adicional aí que nós instalamos, tá, no nosso WordPress, né? Então, voltando aqui, tá? Então, o plugin é isso, tá? Os recursos adicionais, tá? E nem sempre, né, são recursos aí, tá? Tipo, visuais para o usuário. Poderia ser um recurso, por exemplo, o meu site, suponha, ele tá lento para abrir. Poxa, tem algum recurso, por exemplo, de otimização, tá? Que o WordPress me entrega, por exemplo, para tentar melhorar a velocidade, né, de carregamento do site? Bom, vamos procurar, tá? Otimização. Aí vai ser exibido para a gente, né, alguns plugins, tá? Mais detalhes poderia ver, né? Para de fato, né, entender para que serve o plugin, né? Ver se ele entrega o que eu quero, né? Ver a classificação dele, enfim, tá? Então, existem plugins aí para diversas funções, tá? Diversos tipos de recursos aí. Prosseguindo, tá? Usuários. Usuários aqui é a parte que gerencia os usuários que têm acesso ao nosso painel de administração aqui, tá? Então suponha que eu quero criar um novo usuário aqui para uma outra pessoa me ajudar, né, a configurar aí o site, tá? Poderia vir aqui, né, adicionar novo, tá? E aqui pediria as informações, né, obviamente, do novo usuário, tá? Esse nome aqui de usuário obrigatório é o login, tá, do usuário. Vou colocar aqui Douglas, por exemplo. Vou colocar meu nome só para testar, só por teste. Aqui um e-mail, tá? Ele solicita o e-mail aí, né, do novo usuário, né, que você está cadastrando. Tá, aqui você poderia colocar o nome, sobrenome, tá, mas não é obrigatório, né? Aqui a senha que ele vai utilizar para acessar o painel, né? Então coloque uma senha para ele. Aqui pergunta se você deixar marcado que ele envia uma notificação para esse e-mail, tá? Falando, né, para a pessoa que ela está cadastrada já para acessar o painel, tá? Mandando essa informação para ela. Então você pode enviar para ela automaticamente ou não enviar, tá? Fica a seu critério. E aqui função, isso aqui é importante, tá? Função é referente ao que a pessoa pode ou não, tá, modificar, fazer aqui dentro, né, do seu site. Assinante, tá? Tem a função mínima aqui, tá? Pode fazer algumas coisas só, tá? Eu não lembro de cabeça, mas você não precisa saber isso de cabeça, decorar, tá? Tem na documentação, tá, do WordPress, tá? Então, conforme a necessidade, você pode consultar, tá? E ver qual que é o nível, o que você quer dar pro novo usuário, tá? Geralmente aqui, né, se é uma pessoa de confiança que vai te ajudar, tal, administrador, ele pode fazer tudo aqui, tá? Mexer em todas as opções aqui do painel, tá? E esse administrador aqui é justamente, tá, o nível aí, a função do usuário principal, ou seja, do usuário, tá, de quando nós instalamos aí o WordPress, né? Ou seja, pode mexer em tudo aqui, inclusive pode também cadastrar novos usuários, né? Então é isso, tá? A função é isso, né? Qual que é o grau aqui de liberdade, o que o novo usuário pode fazer aqui no site, né? O que ele pode mexer. Só por teste aqui, tá? Por exemplo, eu vou colocar, adicionar então um novo usuário, tá? Aqui, ó, já adicionou, tá vendo? Um novo usuário, tá? Ou seja, com o login aqui, né? Ou com o e-mail, tá? E com a senha que nós criamos, ele já pode acessar esse painel também, tá? E fazer as modificações aí no seu site, né? Prosseguindo aqui, ferramentas, tá? Ferramentas é uma opção aqui, né, que o WordPress nos entrega, tá? Com algumas ferramentas básicas aí, tá? Por exemplo, aqui a gente tem a opção de importar
tá? E exportar, né? Ou seja, importar ou exportar o conteúdo mesmo do nosso site, né? Por exemplo, as publicações, as páginas e tal, né? Daí criaria um arquivo aí que a gente poderia talvez utilizar, tá? Essas publicações, esse conteúdo em outro site, tá? Então é uma ferramenta básica aí, já que o WordPress nos entrega, tá? Tem também uma ferramenta básica de diagnóstico, tá? Ou seja, exibe aqui questões de segurança do nosso site, né? Desempenho, tá? Então essas ferramentas aqui são ferramentas básicas mesmo, tá? Que o WordPress já nos entrega por padrão. E aqui nós temos configurações, tá? Que diz respeito a configurações mesmo estruturais aí do WordPress, né? Que vão, obviamente, acarretar no nosso site aí, tá? Por exemplo, o título do site, né? Aqui, ó, no meu caso, Super Sites, tá? Então, podemos mudar o título do site. A descrição aqui, que seria o slogan aí do site, né? Você pode colocar uma descrição, então, tá? Aqui, caso você queira modificar o link aí, né? A URL aqui, tá? Do site, fazer essas alterações, tá? Se você quisesse alterar o e-mail de administração do site, enfim. Opções de idioma, né? Fuso horário, tá? Então, opções gerais aí, né? Da configuração de fato do WordPress, tá? Aqui nós temos, por exemplo, também, ó, configurações, tá? Padrões de mídia, né? Ou seja, qual você quer que seja o tamanho das imagens, né? Médias do site, tá? Quando fizer o upload, eu quero que tenha essa largura e essa altura média, tá? As imagens grandes, enfim, configurações gerais, tá? Aqui em links permanentes, nós temos configurações gerais aqui do site em relação à URL, tá? Então, quando nós modificamos o site, né, criamos aí as páginas, as publicações, qual o padrão aqui de link você quer utilizar, tá? Esse link permanente aqui em configurações permite que nós configuremos isso. Então, poderia, por exemplo, eu quero utilizar aqui, ó, a data, né, por exemplo, da publicação e depois o nome dela, tá? Então, quando nós criássemos aí a página ou a publicação, apareceria na URL, quando nós clicássemos, né, a data, né, e o nome, tá? Aqui no nosso caso está selecionado isso, inclusive, né, ó. Tá com esse padrão, né? Vou vir aqui, por exemplo, vamos ver. Ó, tá com esse padrão, tá vendo a data e o nome, ó. Vou voltar aqui. Geralmente aí para sites institucionais, tal, né, que contém um blog, né, também a gente utiliza nome de post, tá? Que é justamente o nome da página, né? O URL amigável que a gente chama, ou seja, o nome da página vai vir no link, tá? Ou o nome da publicação. Então vou colocar aqui o nome de post, por exemplo, tá? Vou salvar alterações aqui. Se eu voltar aqui no site e atualizar, aqui não tem mais esse link, obviamente mudou, né? Vou vir aqui de novo, então, novidades, conheça a cultura, tá, ó. Tá vendo? Já pega pelo nome, ó, direto, tá vendo? Tirou a data, ó. Então, fica só o nome do post. Se vir em empresa, vai aparecer o quê? O nome do site, né? / empresa, direto. Sobre o nome do site. Aqui o sobre está com outro nome porque a página está com outro nome, né? Mas poderia mudar para sobre, né? E seria sobre. Aqui em contato, vamos ver se está contato mesmo. O contato está com outro nome também, por conta daqui, né? Ó. Vamos ver o nome que está aqui na URL do contato, por exemplo, para você entender, ó. Tá vendo? Ó? Tá pegando certinho, ó. É que tá essa URL estranha aqui, ó. Então, vamos colocar, por exemplo, contato mesmo. E aqui no título já direto, tá? Vamos colocar contato também, né? A gente mudou lá no menu, no apelido do menu, né? Ele já ficou como contato, então, mas aqui o nome da página tá tá em inglês, né? Vamos colocar então contato também, tá? Contato. Então agora, se eu atualizar, não existe esse link mais, né? Vai dar um erro, ó. Deu erro, por quê? Porque o contato agora não tá com aquele nome estranho mais, tá como contato mesmo. Então é isso, tá? Então, esse link permanente aí é para mudar em relação às URLs ali, tá? Do site. Bom, então é isso, tá? Acredito aí que você já tem agora uma visão boa e geral, tá? Do funcionamento aí dos itens, né? Do painel do WordPress. E essa base vai te ajudar bastante, vai ser essencial aí para vídeos futuros, né? Para assuntos futuros. Quando nós entrarmos aí em outros recursos, né? Vemos aí ferramentas, criarmos coisas, né? Utilizando o WordPress, tá?
para você conseguir se situar, né, e não ficar perdido, né? Agora você tem o conhecimento aí do funcionamento lógico, né, da ferramenta WordPress. Então é isso, tá? Espero que esse vídeo seja útil para você, tá? Espero que você tenha gostado. Caso você tenha alguma dúvida, fique à vontade para deixar aí nos comentários. Deixe aí a sua curtida, se inscreva no canal para receber aí atualizações. Obrigado, te vejo no próximo vídeo.